Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Já de antemão agradeço, pastor Edmar, os pastores, os demais pastores dessa igreja, pela rica oportunidade de estar trazendo uma palavra para os irmãos nessa noite, principalmente nessa campanha, quebrando maldições. Eu queria que os irmãos nessa noite, em nome de Jesus, para você também que está nos assistindo, eu queria que os irmãos nessa noite abrissem a vossa Bíblia no livro de João, capítulo 8, para nós ganharmos tempo aqui. João capítulo 8, versos 32. João capítulo 8, versículo 32. Todos acharam? Passo a ler a palavra do Senhor. Está escrito assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos. Versículo 36. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis. É poucos que está livre. Verdadeiramente sereis. Amém. Feche teus olhos em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui nessa noite, ó Pai, na tua presença. Pai, ó Deus, diante da tua presença, Senhor, nós nos colocamos, ó Pai, porque reconhecemos a santidade da tua presença. Pai, sabemos, ó Pai, ó Deus, que a tua palavra diz, ó Pai, que verdadeiramente se nós conhecemos, ó Pai, a tua palavra, nós seremos, ó Pai, ó Deus, libertos. Pai, se o Senhor nos libertar verdadeiramente, Pai, nós seremos livres. Pai, sabemos que na cruz do Calvário, o Senhor morreu ali de braços abertos, ó Pai, derramando todo o teu sangue, ó Pai. Pai, levando sobre si, ó Pai, ó Deus, toda a condenação do mundo, ó Pai, toda a maldição, ó Pai. Então, Pai, ó Deus, nós podemos crer, Pai, pelo sangue do Senhor, que nenhuma maldição, ó Pai, tem poder sobre a nossa vida, Senhor. Por isso, nessa noite, ó Pai, ó Deus, nós queremos, ó Pai, pedimos, Pai, pela graça, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza, ó Pai, ó Deus, na Tua palavra, Senhor, trazendo, Pai, a revelação do Senhor, para com que aqueles que estão aqui, Pai, na casa do Senhor, e aqueles que estão também, Pai, ó Deus, nos assistindo, que o Teu Espírito Santo possa conduzir, ó Pai, ó Deus, de forma tremenda e poderosa, e que todos possam sair daqui entendido, ó Pai, ó Deus, que a maior maldição, ó Pai, ó Deus, já foi quebrada na cruz do Calvário. E que nós não devemos nada a ninguém, ó Pai, porque o Senhor se tornou maldito naquela cruz, ó Pai, e nos deu, Pai, livre acesso, Senhor, para estar na Tua presença, para Te glorificar e Te exaltar e ser chamado de filho. Aquele que recebe, dá um glória a Deus, e aplauda e senta-se, em nome de Jesus. Pode se assentar, igreja. Quebrando as maldições. Eu podia falar aqui nessa noite de N maldições, até a boca espumar. Mas eu não quero falar das maldições. Eu quero falar de alguém que quebrou todas as maldições, que se chama Jesus Cristo. Porque de repente você entrou aqui achando que sobre a sua vida tem uma maldição. Mas eu quero te ensinar nessa noite, com poucos minutos, e se você realmente cumprir tudo aquilo que o Senhor está te pedindo, todas as maldições já foram quebradas em nome de Jesus. Todas. Foram todas. Nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1 vai dizer isso. Se você está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação sobre a sua vida. Todas as maldições já foram quebradas. Mas existem requisitos, existem leis, existem mandamentos, existem estatutos que precisam ser cumpridos, a qual o Senhor nos deixou. E nessa noite eu quero compartilhar com os irmãos sobre algo tremendo que foi feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção. A cruz era a coisa mais humilhante que podia existir para um ser humano na face da terra.
era um símbolo de maldição, da maior humilhação que uma pessoa poderia sofrer. Nela estavam os maiores pecadores, criminosos, que receberam como pena de morte a crucificação. O livro de Deuteronômio diz: maldito seja aquele que for pregado no madeiro. Jesus, nosso Senhor e Salvador, morreu na cruz. Ele, o inocente que morreu pelos pecadores, o justo que morre pelos injustos, o bendito que morre para tirar toda a maldição da terra. Jesus se tornou maldito para morrer naquela cruz, para tirar toda a maldição da terra. Porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos amaldiçoados pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, pelos nossos delitos. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Jesus, por amor, Ele se entregou por amor, por a mim, por você, por todos nós, para que toda essa maldição fosse cravada na cruz do Calvário, para que você fosse verdadeiramente livre. Por isso que está escrito em João 8, se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, sereis, então seja livre, seja liberto pelo sangue de Jesus, porque é Ele que te purifica de todo o pecado, porque o que escraviza o homem, escraviza a alma, é o pecado. As maldições são acarretadas pelo pecado, mas Jesus está te chamando hoje para confessar o seu pecado, para Ele te sarar, para que esse sangue dele possa te lavar por completo. A cruz é um símbolo no sentido mais sagrado da palavra, um sacramental, que representa justamente o poder sagrado da morte, do pecado e de toda a escravidão. A cruz é um símbolo dos libertos, dos salvos, dos redimidos. A cruz, irmãos, quando nós olhamos para a cruz, nós lembramos que Jesus foi naquela cruz, que Ele morreu naquela cruz, que Ele nos tornou livres, Ele nos tornou remidos, lavados, purificados pelo sangue dEle. Então não tem nenhuma condenação na sua vida, se você está em Cristo Jesus. Eu estou falando aqui para pessoas que estão em Cristo Jesus. Se você entrou por essa porta, você está em Cristo Jesus. Não importa se você começou ontem, se você começou hoje, ou se você vai começar agora. O importante é que você se faz parte da família de Jesus. O importante é você sair daqui entendido que o sacrifício de Jesus naquela cruz não foi inválido. O sacrifício de Jesus naquela cruz foi algo tremendo, igreja. Foi algo que ser humano nenhum conseguiria pagar o alto preço que Jesus pagou. Mas Ele pagou por mim, pagou por você. Porque Ele quer te ver livre, e quer te ver liberto, e quer te ver sarado, e quer te ver restaurado, e quer te ver livre das maldições. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos explica que a maior de todas as maldições é a maldição da lei. A primeira maldição que Jesus veio para quebrar foi a maldição da lei. Porque sobre a lei nós não conseguiríamos pagar o alto preço. Pela lei nós não conseguiríamos totalmente cumprir toda a lei. Mas Jesus veio não abolir a lei, mas Ele veio cumprir toda a lei. E veio fazer dessa lei a graça que é derramada sobre a sua vida. Porque foi pela graça que Jesus foi naquela cruz do Calvário. Foi pela graça que Jesus te encontrou. Foi pela graça que Jesus quer salvar a sua família. E é pela graça que você está aqui nessa noite. E foi pela graça que toda maldição foi quebrada sobre a sua vida. A Bíblia continua dizendo. E ele explica que a maior de todas as maldições foi a maldição da lei. Isso porque serve para julgar e condenar o homem pecador. Ela não oficializa que o homem é incapaz de pagar o preço requerido por seus pecados, diante da justiça de Deus. Por isso o apóstolo escreve que todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escrito no livro da lei.
Está entendendo? O apóstolo Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas, que para o povo de Gálatas e para nós também, que era impossível nós cumprir toda a lei. Então teria que vir alguém para pagar todo o preço, para se tornar maldito, para pagar, se tornar maldito e pecador, e pegar todos os pecados da humanidade e ir para aquela cruz. Porque se Jesus vem e não pega nenhum pecado e não se torna maldito, Jesus não tinha que ir para a cruz. Mas diz que Jesus foi para a cruz, foi por causa de mim, foi por causa de você. Foi por causa dos nossos pecados, foi por causa dos nossos delitos, foi por causa das nossas falhas. E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que a lei, ela vem para que seja cumprido, ela vem para mostrar que o pecado nos condena, mas a graça de Deus nos liberta. E essa graça que está sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, essa graça salvífica que foi representada na cruz do Calvário, para te alcançar e me alcançar. E ele continua dizendo: Cristo foi quem quebrou essa maldição para o seu povo. Isso significa realmente que a Bíblia fala sobre quebra de maldição. O verdadeiro cristão precisa de quebra de maldição. Talvez alguns vão dizer que sim, mas felizmente, não infelizmente, felizmente a Bíblia nos prova ao contrário. A Bíblia vai nos dizer que nesse ponto a qual nós acabamos de perguntar se um verdadeiro cristão precisa de quebra de maldição, nesse ponto surge uma pergunta: poderia um salvo genuíno estar sobre algum tipo de maldição? Alguém que já foi salvo em Cristo Jesus está debaixo de alguma maldição? Claro que não, igreja. Se nós verdadeiramente estamos salvos em Cristo Jesus e cremos verdadeiramente que Jesus é o Senhor da nossa vida, toda maldição já foi quebrada em nome de Jesus. Não tem nenhuma maldição sobre a nossa vida. A maldição só vai alcançar aquele que está em pecado. A maldição só vai alcançar aquele que ainda não reconheceu Jesus como o único e suficiente Salvador da vida dele ou dela. Mas nós estamos no lugar certo, na campanha certa, porque de repente entrou pessoas aqui nessa noite ainda que não decidiram, ou tem pessoas às vezes que estão nos assistindo que ainda não decidiram, mas vai decidir em nome de Jesus, porque é prazer do Senhor te salvar, é prazer do Senhor te libertar dessas maldições. Em primeiro lugar, de fato, estávamos condenados, realmente, não tínhamos chance alguma, estávamos debaixo da maldição por causa dos nossos pecados, mas a Bíblia nos ensina que Cristo, na cruz, se fez maldito em nosso lugar, Ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição para nós, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Cristo carregou todas as nossas maldições. Portanto, a obra redentora de Cristo é suficiente e capaz de libertar todas as maldições que poderiam incidir sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, a Bíblia é direta ao afirmar que quando somos regenerados pelo Espírito Santo, justificados por Deus, mediante aos méritos de Cristo, todas as nossas dívidas são pagas. Quando nós somos justificados por Cristo Jesus, porque quem nos justifica é Ele, todas as nossas dívidas são pagas por Ele. E já foram pagas para a glória do Senhor. Não por mérito nosso, irmão, foi por mérito de Cristo. Porque ninguém tira o mérito de Cristo. As minhas obras não vão tirar o mérito de Cristo. As minhas boas ações não vão tirar o mérito de Cristo. A minha vinda na igreja não vai tirar o mérito de Cristo. O meu dízimo não vai tirar o mérito de Cristo. Mas foi pela graça. Foi pela graça. E essa graça que está sobre a sua vida, essa graça que está sendo derramada, foi derramada sobre a nossa família. Por isso há uma promessa sobre a nossa família. Há uma promessa sobre a sua vida.
Jesus não ia derramar graça simplesmente. Jesus derramou a graça porque Ele tem um plano salvífico sobre a nossa vida. Cristo carregou todas as maldições. Portanto, a obra de Cristo é suficiente, capaz de libertar todas as maldições. Em segundo lugar, a Bíblia é direta a afirmar que quando somos regenerados pelo Espírito Santo, em outras palavras, somos resgatados, redimidos, purificados de formas que nenhum outro pagamento adicional se faz necessário. Se os nossos pecados e maldições fossem colocados em um carnê ou em qualquer outra promissória, não haveria promissória nenhuma para pagar mais, porque Jesus já pagou tudo. Talvez entrou pessoas aqui nessa noite pensando, eu ainda estou em dívida. Ei, Jesus está mandando te falar nessa noite, ei, tudo já foi pago na cruz do Calvário. Basta você crer e acreditar, e confiar nele, e caminhar com ele, porque ele quer te levar para a eternidade. Porque Satanás fica soprando. Você errou, você pecou, você usou droga, você prostituiu, você saiu da presença, mas Jesus está falando, eu te amo, eu te abraço, eu te acolho, eu te liberto, eu te limpo, eu te restauro, eu te transformo. Porque nada pode neutralizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nada, nada. Jesus te ama, igreja. Foi por você que Ele pagou o alto preço. Se fosse necessário, Ele pagava de novo. Mas não é necessário. Senão anularia o sacrifício. Não foi simplesmente sentado, não. Foi um sacrifício de dor, de sangue. Foi um sacrifício que ninguém aguentaria. Mas Ele aguentou por você. Ele aguentou por mim. Ele aguentou por nós. O plano dele ainda está em atividade, em ação. Nada tira o propósito de Deus, igreja. Ele não deixou nenhum pecado como pagamento pendente. A obra redentora de Jesus é tão completa e profunda, eficaz, que ela não nos torna pessoas melhores, mas nos faz pessoas novas, criaturas, em um nascimento, em um tratamento novo de Deus. Jesus não te chama para ser melhor do que ninguém. Ele te chama para ser nova criatura, para ser filho de Deus. É para isso que Jesus te chama. Não é para mim ser melhor do que ninguém, para mim pisar em ninguém, para mim sentir melhor do que ninguém. Esse não é o plano de salvação de Jesus. O plano de salvação de Jesus é eu ser humilde, é eu abraçar o próximo, é eu carregar o próximo, é eu amar o próximo, é eu orar pelo próximo, ajudar o próximo, é eu ver uma vida sendo salva. Esse é o maior propósito de Jesus. Jesus não veio com um propósito de morrer naquela cruz para me dar carro, para me dar casa, para me dar um trabalho bom, não, igreja. Jesus não veio para isso, para mim ficar pisando em ninguém, para me vestir bem, não. Jesus veio para me salvar, porque tudo isso aqui vai cair por terra, mas Jesus vai buscar algo precioso, que Ele colocou dentro de mim, colocou dentro de você. Isso ninguém pode tirar de dentro de nós, porque foi só Ele que colocou. Só Ele tem o poder de tirar. Mas o inimigo tenta colocar algumas maldições sobre a nossa vida. Ou às vezes nós, por falta de vigilância, acabamos deixando acarretar algumas maldições sobre a nossa vida. Mas Jesus não. Jesus, Ele todo dia Ele quer te purificar, Ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer te limpar. Vamos pregar rápido aqui, não vai dar nem para começar. Jesus é maravilhoso, igreja. Como quando cremos que Jesus é o Filho de Deus, que nos limpa de todo pecado, somos selados pelo Espírito Santo, a qual é o penhor da nossa herança. Efésios 1, 13, 14 vai dizer assim: todos pecaram, todos se tornaram inúteis, separados da glória de Deus e merecedores da sua ira.
vai falar isso, que nós estávamos separados, nós estávamos sem merecer nada, nós estávamos condenados. Mas em Romanos, capítulo 3, vai dizer assim: porém, há um porém de Deus, há um porém de Deus sobre a nossa vida. Porém pela graça, fomos salvos e justificados pelos méritos de Cristo Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Nós estávamos condenados, tinha uma ira sobre a nossa cabeça, mas o próprio apóstolo Paulo vai dizer: ei, mas porém, a graça, o favor não merecido, ele estava sobre nós, não por mérito nosso, mas por mérito daquele que pagou o alto preço na cruz do Calvário. Se Jesus é lindo, é maravilhoso. E se nós não voltarmos para a palavra de Cristo e para os seus preceitos, estatutos, mandamentos, nós anularemos em nós toda a obra redentora de Cristo e acarretaremos em nós todas as maldições. Só tem um jeito de eu anular, não aquilo que Cristo fez, porque o que Cristo fez eu não consigo anular, mas eu consigo anular em mim. Há um poder que pode anular em mim tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. A partir do momento que eu não cumprir mais a lei de Deus, a partir do momento mais que eu não andar na presença de Deus mais, não cumprir a sua lei, não cumprir mais a tua palavra, não andar em santidade mais, eu vou acarretar sobre a minha vida maldições. Mas está quebrado em nome de Jesus. Eu quero que você saia daqui entendido. E Jesus te chamou, meu querido, porque tem propósito na sua vida. E igualaremos aos ímpios, certamente continuaremos em maldição devido ao jugo e à escravidão do pecado. Mas a única forma de sermos libertos é conhecendo verdadeiramente a Cristo. A Bíblia nos diz que essa libertação vem pela participação da presença de Jesus. Isso só alcança a minha vida se eu tiver a presença de Jesus. Eu estar bem com Jesus, mesmo sofrendo com algumas perseguições, com algumas lutas. Porque nós temos que identificar na nossa vida se realmente é maldição ou se é luta. Porque a Bíblia vai dizer em João 16:33, diz assim, acho que é 16:33: no mundo tereis aflições, mas tende, pois eu e vós. Jesus só está te pedindo para ter bom ânimo, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então tem luta que é para nós. Tem hora que eu acho, será que é maldição? Não é luta, são circunstâncias, são adversidades que nós teremos que enfrentar aqui nessa terra. Mas sobre todas essas adversidades, nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Está entendendo? Quando somos redimidos, quando somos redimidos, eles não estão mais sobre nenhuma maldição que se deve ser quebrada. Eles foram regenerados e feitos novas criaturas, justificados e habitados pelo Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós somos regenerados. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que fazia isso, não faz mais. Aquele que fazia aquilo, não faz mais. Por quê? Nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Nós somos nova criatura. Está entendendo que é o próprio Espírito Santo de Deus que trabalha dentro de nós e começa a nos policiar de certas coisas? Pela graça somos livres da maldição, da lei que está debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que
não permanecem todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Você está entendendo que Jesus não deixou você cumprir nenhuma dessa lei, porque você não conseguiria cumprir nenhuma dessas leis? Porque se você pecar em alguma dessa lei, você estaria em pecado. Mas Jesus falou assim: ei, mas é pela fé, nós iríamos viver pela fé em Cristo Jesus. Se eu errei, eu reconheço que existe um advogado fiel, que pega a minha causa, que me absolve dela, quando eu confesso. Por isso que todo advogado, quando vai pegar uma causa, por mais terrível que a causa seja, primeira coisa que o advogado pede é para você não mentir. Com Deus não tem que ter mentira, igreja. Tá ruim, tá ruim. Fez, fez. Feliz é aquele que fala rápido para Jesus. Porque aí Jesus te coloca lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo foi jogado no mar de esquecimento e se tornou nova criatura. Deixa eu correr. Jesus é o elo do amor que mantém a família abençoada. É também como uma muralha de proteção para que a família seja livre de todo mal. Ó, Jesus é o elo do amor que mantém a família unida. Meu Deus, foi esse amor lá na cruz do Calvário que nos tornou unidos, irmãos. A família não é só sangue, não. A família é os irmãos em Cristo Jesus. A família unida. E mais, olha o que diz aqui, olha. E também como uma muralha de proteção para a família, para que ela seja livre de todo mal. Além de nós estarmos unidos no amor em Cristo, Jesus é a proteção que guarda a nossa família. Porque poderia acontecer coisas piores para a nossa família, igreja. Mas há a mão do Senhor sobre a nossa família. Há uma proteção de Deus sobre a nossa família. Por isso a Bíblia vai dizer que a razão de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Neemias 13, versículo 2. Porque não tinha ido ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar. Mas o nosso Deus transformou maldição em bênção. É forte. Olha, Neemias reconstruindo os muros, preocupando com a proteção de Jerusalém. Para a nossa vida de hoje, Cristo reconstruindo os muros da nossa alma. Vou pegar um gancho, que eu estou doido para pregar nessa mensagem. Vou pregar ela ainda. Vou pegar um gancho, porque aqui vão pregar reconstruindo os muros da alma. Aqui Neemias foi para Jerusalém reconstruir os muros, a proteção de Jerusalém. Só que eles foram até o profeta Balaão, um profeta de Araque, para amaldiçoar Jerusalém. Eles foram não com a palavra de bênção, mas foi com a palavra de maldição. Mas a Bíblia vai nos dizer aqui, ó, eles não foram com pão e nem água, eles não foram fazer amizade. Em vez disso, contrataram Balaão para amaldiçoar, mas o nosso Deus transformou a maldição em bênção. Talvez muita gente não vai vir trazendo água e nem pão para você, mas vai vir trazendo palavras negativas. Vai trazer palavras de maldição. Mas a Bíblia está dizendo que o nosso Deus transforma todas as palavras de maldição em bênção. Há uma promessa sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida da nossa família, sobre a igreja. Que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não vai prevalecer. Porque o maior é o que está conosco.
Maior é o que está dentro de nós. Maior é aquele que te chamou. Maior é aquele que pagou o preço na cruz do Calvário. Mesmo que sua família seja sofrida e já tenha enfrentado tantas maldições, creia que Deus pode transformar tudo em bênçãos. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis a nossa herança. Por isso, nossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Deus está falando que aonde tinha tristeza, Deus vai colocar alegria. Aonde tinha morte, Deus vai colocar vida. Aonde porta estava fechada, Deus vai abrir porta. Aonde tinha doença, Deus vai colocar cura. Aonde eu tinha vício, Deus vai trazer a libertação. Dava para pregar a noite toda, igreja, se você tivesse paciência. Eu estou empolgado, tem mais de vezes que eu não prego. Empolgado não, é o Espírito Santo de Deus que está mandando falar, sabe? Eu quero que você saia daqui entendido, em nome de Jesus. Porque quando a gente dobra o joelho para orar, a gente fala: Senhor, abre o entendimento, que ele saia daqui voando nas asas do teu Espírito. E aí a partir de hoje, eles já começam a tomar posse de tudo, em nome de Jesus. Para que a obra de Deus se conclua nas tuas vidas. Pode uma mulher esquecer tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta esquecesse, eu, todavia, jamais não esquecerei de ti. Jesus está falando: ei, uma mãe pode até esquecer de um filho que está amamentando, mas Jesus jamais vai esquecer de nós, igreja. Jesus jamais. A Bíblia vai dizer que os olhos dele estão sobre toda a terra. E vai dizer: clama a mim no dia da tua angústia e eu te socorrerei. Eu não sei o que você está precisando, mas eu sei que tem um Deus que socorre. É um Deus presente. É um Deus imutável. O poder dele não muda. O poder dele é maior do que qualquer dificuldade, qualquer adversidade enfrentada, qualquer maldição lançada. Já caiu por terra em nome de Jesus. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim, e os teus filhos pessoalmente virão, mas os seus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Quer que eu repita? Para você entender, Deus está te dando uma promessa. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Deus está falando: o teu nome está gravado na palma das minhas mãos. Todo dia a primeira coisa que nós olhamos é as nossas mãos. Deus todo dia olha as mãos e fala: ei, meu filho, está gravado nas minhas mãos, o teu nome está gravado nas minhas mãos. Que tamanho que é esse Deus? Dá para imaginar? Os teus nomes estão gravados na palma da mão do nosso Deus. E os muros continuamente. Ele está falando: além de eu ter seu nome nas minhas mãos. Posso descer, pastor? Deus está falando, igreja: seus nomes estão gravados nas minhas mãos. E os meus muros continuamente. Deus está cercando, está brindando para o inimigo não te pegar, para o inimigo não armar cilada sobre a sua vida. Eu não sei a adversidade que você tem passado, a luta que você tem enfrentada, mas poderia ser pior. Mas Jesus está te livrando de todas. Ele está te protegendo, Ele está te guardando. E Ele falou: todo mal que vier contra ti, sairá de ti, porque é uma promessa sobre a sua vida. E Deus está falando: não chores, porque Ele tem promessa na sua vida, tem promessa na sua família, tem promessa na nossa família, igreja. Por isso que o plano do Senhor é salvífico. Não há outro plano, é salvação. É te levar para a eternidade, para a glória, a uma vida
após a morte, igreja. Ei, há uma vida após a morte. Talvez lá no mundo nós éramos cegos, condenados, pecadores. Não entendia que Jesus pagou o alto preço. Que quando nós morrêssemos, poderíamos simplesmente descer a vala. Mas hoje nós estamos entendendo que há um plano de salvação sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Que Jesus quer nos levar para a eternidade. Jesus quer te levar para morar com Ele. Vou terminar agora, pastor. Para terminar, igreja, eu queria que você se colocasse de pé. Chama os músicos. Eu queria tanto ministrar assim com os músicos tocando. Toda vez que eu venho pregar, eles falam assim, ele demora um pouco, nós pode até sentar. Mas por favor, dá essa honra. Eu queria que você fechasse os teus olhos, em nome de Jesus. A irmã vai louvar aqui, vai cantar um louvor. Eu tenho 3 minutos. Mas não preocupa com os 3 minutos, não. Preocupa um momento de adoração ao Senhor. Feche teus olhos em nome de Jesus. Feche teus olhos, igreja. Feche teus olhos em nome de Jesus. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós entendemos, Senhor, que o plano de salvação do Senhor é salvífico. Entendemos, ó Pai, ó Deus, que nós não conseguiríamos pagar, Pai, o alto preço. Mas o Senhor, por amor, pela graça, ó Pai, que foi derramada sobre a nossa vida, pagou o alto preço, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu peço, Senhor, Pai, nessa noite, Pai, ó Deus, tira tudo aquilo, Pai, ó Deus, todo pensamento negativo, ó Pai. Começa a trabalhar, ó Pai, na mente, ó Pai, no coração, ó Pai. Começa, Pai, a tocar na planta dos pés, ao planto da cabeça, Senhor. Começa, Pai, a jogar por terra, Pai, ó Deus, toda ação maligna, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tentou, Pai. Mas nós cremos, ó Pai, ó Deus, que há 2 trabalhos. Foi tentar e cair em nome de Jesus, porque no Teu nome há poder. Pai, ó Deus, nós cremos, ó Pai, ó Deus, que toda maldição já foi quebrada, ó Pai. Cremos, ó Pai, ó Deus, que todos vão sair daqui, Pai, entendido na Tua palavra. E cremos, ó Pai, ó Deus, que tudo vai se tornar novo nas vidas dessas pessoas. Pai, que o Teu poder possa alcançá-los, ó Pai, de maneira sobrenatural. Pai, ó Deus, que coisas novas podem acontecer, Senhor. Pai, ó Deus, que o Senhor venha libertar, restaurar. Pai, ó Deus, faça com que o Teu povo, ó Pai, ó Deus, alcance, ó Pai, lugares elevados, Pai, ó Deus, espiritualmente, ó Pai, porque nós cremos, ó Pai, ó Deus, na palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai quebrando, Pai, ó Deus, toda obra de macumbaria. Pai, vai quebrando, ó Pai, ó Deus, toda obra, Pai, do inimigo, ó Pai. Tudo aquilo, Pai, ó Deus, que foi feito, Senhor, já foi caído por terra, em nome de Jesus. Porque nós cremos, ó Pai, na ação do Teu Espírito. Espírito Santo de Deus, começa, Pai, a trabalhar, Pai. Começa a trabalhar no coração, Senhor. Começa a trabalhar, Pai, na mente, Senhor. Começa a fazer, Pai, ó Deus, coisas tremendas e poderosas que os olhos humanos não viram, Pai, não chegou ao coração do ser humano, para que eles possam contemplar, ó Pai, ó Deus, quão grandes coisas o Senhor está pronto para realizar na vida daquele que crê. Oh, Espírito Santo, muito obrigado, Espírito Santo, por essa noite, pela oportunidade, Senhor, dessas vidas aqui nessa noite. Pai, pelas vidas que estão nos assistindo, Senhor, pelas vidas que irão nos assistir, ó Pai, pela Tua presença, Senhor, porque de nada adiantaria a nossa vinda aqui, Senhor, se a Tua presença não fosse notória nesse lugar, se a Tua presença, Pai, ó Deus, nos contagiasse, Senhor, de maneira sobrenatural. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Espírito Santo. Toma o Teu lugar de honra, Jesus, nessa noite, em nome de Jesus.